Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a honra, a alegria de receber como convidado o acadêmico, membro da Academia Niteroense de Letras, Gilson Rangel Rolim, que recentemente lançou sua última obra, que tem tido excelente repercussão no meio literário de nossa cidade, Um Apanhado de Meus Escritos. Boa tarde, Gilson. É uma satisfação, uma alegria tê-lo aqui no nosso programa. Bom, a recíproca é verdadeira. Eu tenho muita alegria e satisfação de estar aqui com você. Afinal de contas, você é um homem ligado e incentivador das atividades culturais em Niterói, sobretudo a literatura. Eu tenho muito prazer em estar aqui para responder, na medida do possível, o que me for perguntado. Gilson, você é natural de que estado? Eu também queria saber com que idade você chegou a Niterói e qual o motivo que nos trouxe a nosso município. Da minha longa caminhada, que já completou 85 anos, eu tenho mais de 75 de niteroense. Então, eu me considero niteroense, embora não tenha nascido aqui. Eu vim do Espírito Santo, cidade que tem um nome muito interessante, muito gentil, que chama-se Mimoso do Sul. Cidade de Mimoso do Sul, fica no sul do estado do Espírito Santo. E a minha família, por uma questão de circunstâncias da época, né, no final dos anos 30, foram muito turbulentos no Brasil, problemas econômicos, etc. Meu pai tinha negócio e, infelizmente, ele perdeu muito naquela ocasião e veio procurar outros ares, né, veio caminhando no sentido de vir a Niterói. Isso por volta do início dos anos 30. Então, eu cheguei em Niterói com 5 anos, em 1934. Chegou jovem, né? 34. A gente fala esses anos assim, muita pessoa diz, pô, mas isso aí é antigo, a beça, 34. O pessoal geralmente fala em 84, 74, eu falo em 34, mas é assim mesmo, né? Quem já viveu tanto tem que lembrar exatamente desses tempos mais afastados, né? Você... Mas desde essa época que eu moro aqui, moro em Niterói, em vários lugares aqui, na Rua Marechal Deodoro, Mano Fonseca, e por aí afora. Você é um acadêmico reconhecido aqui no meio literário da cidade. Eu queria saber como é que você se iniciou na literatura e se foi influenciado por alguém. A influência, na realidade, ela existiu em casa, porque o meu pai, ele era dado às letras, embora fosse um autodidata. Meu pai é um autodidata, aprendeu a ler em casa, naqueles tempos, isso era comum. Isso há muitos anos, é lógico. Ele aprendeu a ler em casa, mas sempre gostou muito da literatura. E aí, com o tempo, ele foi se interessando, se dedicando, e começou a escreveu muitos artigos, aí nos anos 40, no jornal A Semana. É um jornal tradicional, né? Honestamente, eu nem sei se ainda existe. O jornal A Semana de Santa Maria Madalena. E o dono do jornal, o diretor na época, era o Joaquim Laranjeira, um escritor também de renome, sim. Nome muito importante. E ele escrevia lá. E eu via aqueles artigos e tal, acompanhava, não me dava-se conta da importância daquele trabalho dele. E com o tempo eu acabei tendo uma certa uma influência dele, lógico, não que ele dirigisse esse meu interesse, mas eu acho que teve um momento que eu me interessei especificamente por essa questão de verso, literatura, quando uma vez ele leu para mim, eu era menino, ele leu para mim um poema do Jaci Pacheco, um nome tão importante também das letras do Estado. Ele leu um poema do Jaci Pacheco que chamava-se O Pingo d'Água, era uma beleza. Eu gostei daquele negócio e tal, e interessante. Aos poucos, à medida que o tempo foi passando, e eu fui me interessando, evidentemente, por algumas coisas, a gente sempre se interessa, eu me interessei muito por cinema. Aí comecei a escrever umas crônicas de cinema, escrevi umas crônicas de cinema aqui em Niterói, no Diário do Povo, jornal do José de Matos,
mais tarde no Praia Grande Revista, do Carlos Couto. Couto. Então, essa coisa de escrever sobre cinema foi me interessando e eu fui começando a escrever alguns trabalhos, alguns poemas e fui guardando isso, entendeu? Então, na realidade, eu passei a escrever, a me interessar por isso, realmente esse foi o início uma influência do meu pai, que foi um escritor, não é porque fosse meu pai, eu falo isso com muito orgulho, mas ele teve trabalho muito interessante. É verdade. E um deles, uma das obras é Pelos Caminhos do Brasil. Foi uma obra que marcou muito. Exatamente. Pelos Caminhos do Brasil ele escreveu, ele era vendedor viajante, ele viajou pelo Brasil inteiro e ele reuniu todas aquelas impressões, aquelas observações que ele fazia de todos os lugares que ele fez do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul, Amazonas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas, toda essa região. Ele escreveu e colocou nesse livro. Mas antes ele tinha escrito um livro, chama-se O Rio Doce. O Rio Doce foi um poema em que ele descreve, aliás, um trabalho muito bonito. É pena que a gente não tenha condição de divulgar. Mas ele descreve o Rio Doce desde a nascente lá na região zona da Mata de Minas até chegar ao mar no Espírito Santo. É um trabalho muito bonito e é uma particularidade da minha interferência nesse livro. Não tem nada a ver com a parte de escrita do livro, mas é que quando, em 1946, ele foi deu o livro por pronto, era preciso mandar o material, o papel do livro, para o livro, para exatamente o jornal A Semana, nas oficinas da Semana do Joaquim Laranjeira, lá em Madalena, é que o livro foi impresso. Então era preciso mandar o papel do livro para lá, porque naquela ocasião, olha, as coisas não eram feitas com tanta facilidade, o editor não tinha como fazer isso. E eu me lembro que eu comprei, rapaz, eu fui comprar as resmas de papel para isso, e eu mesmo, com 17 anos, encaminhei aquele papel, e o papel chegou a Madalena, e o livro foi impresso, e teve sucesso. Na época ele divulgou com muita gente, mas é realmente um trabalho interessante. Então é isso aí, a minha influência literária foi realmente em casa. Eu percebo assim a sua grande admiração pelo seu saudoso pai, né, Azevedo Rolim, mas inclusive eu observei que nessa última obra publicada de sua autoria, um apanhado de meus escritos, você presta uma belíssima homenagem ao seu pai, né? Eu não podia deixar de fazer isso, né? Porque foi um capítulo especial. Eu fiz esse livro, aliás, esse livro eu dividi em sete partes, né? Em 7 partes, e esse capítulo especial, na página 373, é exatamente aonde eu faço. É um capítulo especial. Eu escrevi aqui uma crônica que chama-se O Velho Rolim. Certo. Eu falo e aqui cito, transcrevo umas partes de um livro dele, leio uma parte do Rio Doce, que é um trabalho interessante, e transcrevi também um poema que eu escrevi para ele, um pouco antes dele falecer. O meu pai faleceu em 1973, logo depois, pouco antes de completar 76 anos, e eu escrevi esse trabalho para ele, chama-se Ode a um Combatente Glorioso. E eu, como tinha escrito isso em 73, quando ele estava ainda vivo, aliás, eu falei que ele faleceu em 73, não, cometi um equívoco, foi em 74. E eu então escrevi um adendo a esse trabalho de 73, que eu digo o seguinte: segue, meu velho pai e amigo, pelos novos caminhos que Deus te aponta, e segue fazendo de conta que as estrelas agora é que te dão abrigo. Então foi a homenagem que eu fiz a ele. Gilson, quando é que você publicou o seu primeiro livro? E quais os outros? Também gostaria de... Olha, eu publiquei meu primeiro livro por uma condescendência, uma gentileza de uma empresa onde eu trabalhei por 16 anos, que chamava-se Nitriflex. Ela se chama Nitriflex, o nome básico, tem uma razão social, talvez até tenha se modificado, mas o nome é Nitriflex. Era uma empresa de petroquímica e que tinha uma participação da Petrobras através da Petroquisa. E eu trabalhei durante 16 anos lá.
E quando eu me aposentei em 86, aliás, me aposentei em 86. Eu estou fazendo uma certa confusão, mas eu acho até que não foi em 86, não foi 88. Não importa. Eu escrevi, eles tiveram a gentileza de me dizer, geralmente as pessoas, depois de 15 anos de trabalho, as pessoas saem, então a gente pergunta, o que você quer, um relógio? Geralmente eu quero um relógio com a data e tal. Eu disse, olha, eu não quero relógio não, se vocês puderem publicar o meu livro, eu tenho tanta coisa escrita, se vocês publicarem o meu livro, eu vou ficar mais satisfeito de receber o seu relógio. E qual foi o primeiro livro? Exatamente, este livro chama-se Alguns Versos, Alguma Poesia. Certo. Alguns versos. Está contido nesse trabalho do... alguma coisa dele está aqui. Certo. Entendeu? Ou Alguns Versos, Alguma Poesia, era exatamente uma coletânea de trabalhos que eu escrevi desde aquela época que eu tinha começado no Fluminense, colaborando lá no Fluminense. Você colaborou um tempo inclusive naquela sessão Prosa e Verso, junto ao Sávio Soares de Souza e o Marcos Almir Madeira. Exatamente, o Sávio Soares de Souza, figura essa que vamos lembrar agora, semana que vem. Não, nessa semana. Aliás, semana que vem, não, depois de amanhã. Depois de amanhã. Nós vamos lembrar o 90º aniversário, né? Aliás, o uma figura extraordinária. É um dos mais respeitados e queridos intelectuais aqui de nossa terra. Sávio Soares. O Sávio Soares de Souza, ele comandava com o Marcos Almir Madeira o Prosa e Verso, que era uma sessão do Fluminense. É verdade. Então eu comecei ali, mandei para ele naquela ocasião uns trabalhos, e eles publicaram. Então, quando eu mais tarde tive a oportunidade de juntar esses trabalhos no livro Alguns Versos, Alguma Poesia. Esse foi editado em 1988, né? Em 88, exatamente. Então, eu transcrevi alguns poemas desse trabalho, nesse livro que eu citei agora. E tem, por exemplo, um poema desse tipo, assim, uma coisa, vou ler rapidamente aqui, que dizia o seguinte, isso foi escrito em 66. 66, vocês vejam, já quase 50 anos passados. Eu escrevi alguma coisa como, por exemplo, um poemeta que dizia o seguinte, sol utópico. Ah, se o sol nascesse para todos, como nasce para todas as manhãs. Ah, se o sol brilhasse para todos, como brilha para todos os planetas. Ah, se cada ser humano sobre a Terra pudesse ter a sua manhã de sol. É coisa desse tipo que exprimiam a minha preocupação. Isso consta no primeiro livro do Gilson. Exatamente. E os demais livros? Olha, os demais livros, eu tenho que ver aqui, porque talvez eu não possa lembrar de todos. Eu escrevi Alguns Versos, Alguma Poesia, que é este que eu citei agora. Esse foi um livro editado, conforme falei, pelo patrocínio da Nitriflex. Mais tarde eu fiz o Prosa, Versos e etc., e Contos, Versos e Outros Escritos, e depois, já em 2004, o Tempo Nem Me Viu Passar, que é esse aqui. Esse livro, O Tempo Nem Me Viu Passar, que teve uma apresentação ai, meu Deus do céu, desculpe você, a minha memória às vezes está falhando. Está falando, acho que está falando. Esse lançado em 2004. Além da conta, tá em 2004. Exatamente. E depois do Tempo Me Viu Passar? Mas deixa eu fazer uma referência, Mônico, um minutinho só, fazer referência que... O prefaciador? Isso. O prefaciador desse livro foi Iderval Pereira Iderval Garcia, grande jornalista. Iderval Pereira Garcia, falecido há pouco tempo. Iderval Garcia. Meu amigo, muito boa pessoa. Então, eu escrevi esse aí, foi em 2004. Depois, em 2006, eu escrevi o Dois Momentos. Em 2008, Um Simples Curso d'Água. Em 2009, o Estação 80. Esse Estação 80, o título era muito a propósito. Foi justamente um ano em que eu completei os meus 80 anos, e então eu escrevi o livro Estação 80, a minha Estação 80, já ficou lá para trás. Depois, em 2010, eu escrevi Na Poeira do Tempo. Em 2011, Puxando Conversa.
em 2012, Versos à Vida e ao Tempo, e agora, mais recentemente, um apanhado de meus escritos, que é este livro aqui. Que, como eu já falei, alcançou um grande sucesso. Este livro que reúne, é como se fosse uma antologia, né? Reúne uma boa parte dos meus trabalhos escritos ao longo dessa Ô Gilson, desde quando você é membro titular da Academia Niteroense de Letras? Olha, você sabe que eu achei muito curiosa a coincidência. Hoje é dia 16, não é isso? Pois você sabe que agora, no dia 12, último, fez 10 anos que eu entrei para a Academia Niteroense de Letras. 10 anos e nós praticamente estamos comemorando aqui. Você ocupa a cadeira... 49, patronímica do Benjamin Constant. Benjamin grande Constant. Figura da história brasileira. Eu entrei para a academia na época, eu tinha feito um relacionamento com o Vanderlino Teixeira Leite Neto, que é um escritor de nome, figura importante da Academia Niteroense, e conversa com o Vanderlino, ele disse, você não quer entrar para a academia? Eu disse, olha, eu não sei se eu tenho o suficiente material. Disse, não, tem sim, tá, vamos lá. Aí eu me interessei, passei a frequentar a academia e me candidatei. E realmente fui escolhido, eleito, né? Então, como te falei, há 10 anos passados, mas nem que já estou lá há 10 anos. Uma bela aquisição da Academia Niteroense com aquela turma boa da Academia Niteroense. Né? Sem dúvida. Apenas Benjamin Constant, cadeira 49, né? A gente só lamenta que 10 anos depois o tempo passou e passou para todo mundo. Então, o pessoal vai ficando meio cansado e tal, mas a academia ainda reúne realmente uma boa... Um apanhado de meus escritos foi lançado no Salão de Leitura de Niterói. Foi, no último no salão. ano de 2013. Por sinal, um belo lançamento. E depois também, agora, no último sábado, lá na Livraria Ideal, dentro do projeto Giro Cultural. Como é que você se sentiu com esses eventos? Olha, a gente sempre sente, por mais que você queira botar para escanteio o seu orgulho, você sempre tem um certo orgulho de participar dessas coisas, de receber referências positivas, etc. Agora, eu como sou um escritor não profissional, isso é muito importante eu dizer isso, porque eu não sou um escritor profissional, eu sou um escritor que gosta de escrever, eu mesmo banco os meus livros. E tem uma coisa que eu faço até com muita alegria, com muita satisfação. Todas as vendas de meus livros revertem, os valores que eu obtenho, revertem em benefício de alguma instituição. Tem sido muito frequente a destinação à PAI de Niterói, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Eu o parabenizo pela sua... Então, eu destinei todos os valores que eu recebi deste livro, todos eles, não do lançamento, como depois eu tive a cara de pau, de mandar para algumas pessoas das minhas relações e mandei um bilhetinho, olha, se você puder colaborar com a PAI, deposita o dinheiro na conta, tal, assim, ainda que eu não estivesse vendendo. Mas muitas pessoas fizeram retribuíram e nós conseguimos fazer uma boa ajuda para... Ô Gilson, entre a poesia e a prosa, você tem assim alguma preferência? Olha, eu escrevo, eu não sei se é poesia, até quando o primeiro livro que eu escrevi aqui, eu disse assim, alguns versos, alguma poesia. Nem sempre você escreve versos fazendo poesia. E nem sempre você faz poesia escrevendo versos. Você, às vezes, escreve poesia até fazendo prosa. Eu gosto de escrever de uma forma ou de outra para transmitir as minhas ideias, o que eu sinto, o que eu penso. Por exemplo, eu vou ler para você aqui um pequeno poema que sintetiza um pouco do meu pensamento. Sim, pois não. Olhemos as estrelas. Caminhar sobre as estrelas em passeio cósmico é tola a pretensão de minha espécie. Bem melhor seria olhar de longe as estrelas, de mãos dadas todas as criaturas. Eu sempre tenho essa preocupação de que a humanidade precisa muito mais de estar junta do que realmente... Olhar o céu muito bonito, olhar as estrelas muito bonitas, mas é preciso a gente olhar realmente o que está ao nosso redor. É isso aí. Mas eu então uso a prosa, ou eventualmente a poesia, se é o caso,
para expressar essas minhas ideias, esses meus pensamentos, Perfeito. entendeu? Tá Isso. certo. Eu vejo que você é um acadêmico participativo nos eventos literários que ocorrem aqui em nossa cidade. Como é que você vê esse movimento literário aqui em Niterói? Olha, eu acho que é positivo que haja realmente essa mobilização, esse interesse. E tem uma coisa que eu gostaria de observar aqui, não sei se todos vão concordar comigo, certamente nem todos concordam, mas Niterói é uma cidade muito sui generis, porque Niterói é uma cidade que tem vamos dizer, tem dado talentos enormes nas atividades do Brasil, de modo geral, atividades literárias, esportivas, artísticas de modo geral. Você tem aí Leila Diniz, você tem Antônio Calado, você tem esse menino que está toda hora na televisão aí, um monte de gente. Mas Niterói, ao mesmo tempo que tem tem tido essa possibilidade, Niterói sofre o fato de ser vizinha da cidade do Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro, de certa maneira, abafa, encobre, entendeu? Mas, mesmo assim, em Niterói, a gente vai fazendo alguma coisa. Eu acho até que a gente precisava aqui juntar um pouco mais esses movimentos. Eu acho que os nossos movimentos, muitas vezes, eles trabalham de maneira meio quixotesca. Em vez de se juntarem para fazer alguma coisa mais forte, aí trabalham isoladamente. Você sabe que tem autores... Então seria interessante se fizessem promoções, eventos em conjunto. Em conjunto. Há possibilidade disso, é uma questão de... Eu concordo com você, Gilson. Você vê, por exemplo, agora nós temos aí o Centro dos Correios, né, que abriu aí. Fazer um evento conjunto, cenáculo, entendeu? Eu concordo Academia plenamente. Niteroense, Academia Fluminense. Agora mesmo teremos uma homenagem ao Sávio Soares de Souza, que seria uma forma de homenageá-lo a todas as instituições. Né? Porque ele tem uma representação muito grande e muito querida aqui Eu na acho nossa que cidade. nós deveríamos realmente fazer isso em benefício do conjunto. Da atividade literária. Concordo plenamente. Você tem ou teve alguma outra atividade ligada à literatura? Não, ligada propriamente da... Quer dizer, de uma forma indireta, sim. Eu diria, por exemplo, a você que eu, por exemplo, sempre gostei de música. E sou um músico frustrado. Eu, quando era menino, eu estudei música, mas por circunstâncias da vida, eu não pude continuar. Então, sempre gostei de música. Então, depois de muitos anos, eu passei a escrever alguns versos de canção. Certo. Eu cheguei a ser premiado num festival, aí já há tantos anos isso, o Brasil Canta no Rio. Eu, com o meu amigo Frederico Leite Pereira, que fez a melodia, eu tive lá um 8º lugar no certame de âmbito nacional. Eu andei pelo mundo. Essa canção, os versos, inclusive, estão aqui, nesse meu livro aqui. Certo. Então, e o cinema, que eu escrevi crônica de cinema, conforme falei. Além da Academia Niteroense de Letras, você também é membro de outras instituições? Olha, evidentemente que aqui em Niterói, quase todas as pessoas que se dedicam com as letras participam da ANE, Associação Niteroense de Escritores. Mas eu participo também lá no Rio, de uma academia chamada Academia Brasileira de Literatura, que até bem pouco tempo era dirigida pelo nosso amigo Roberto Santos, Fernando de Avis, que todos conhecem. Você tem realmente uma trajetória linda nesse meio literário, né? Inclusive já foi homenageado na Câmara Municipal de Niterói em 2 ocasiões que estive presente, quando recebeu o título de cidadão niteroense e pela homenagem prestada com a medalha José Cândido Carvalho. Isso mostra a importância do acadêmico Gilson Rangel Rolim dentro da literatura niteroense. Gilson, considerações finais. Olha, eu agradeço não só essa oportunidade deste momento, como também a indicação para as medalhas que eu recebi, no título de cidadão niteroense. Afinal de contas, eu sou cidadão niteroense por escolha. Quer dizer, não porque eu nasci aqui, é porque eu escolhi ser niteroense. E também pelo título, pela medalha José Cândido Carvalho. Mas eu vou encerrar rapidamente aqui com um trabalhozinho que sintetiza um pouco também meus pensamentos. O trabalho chama-se Utopia.
Um mundo ideal sem armas nem fronteiras. Um mundo ideal sem maldade nem ambição, tendo em verdade, em vez de cabeça, coração, tendo como armas cadernos, livros e carteiras. Muito obrigado, Gilson. Bom, como notícias, eu gostaria de comunicar a todos para que no próximo quinta-feira, dia 18, teremos uma homenagem na Academia Fluminense de Letra, às 17 horas, quando será festejado Sávio Soares de Souza, brilhante nome da nossa cultura, na passagem do seu 90º aniversário. Então, todos estão convidados a abraçar essa figura muito importante do meio cultural. Despeço-me agradecendo imensamente a presença do acadêmico Gilson Rangel Rolim aqui em nosso programa e aos queridos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga e acadêmica Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense organizou o 12º Encontro de Bolsistas de Extensão. O evento ocorreu no dia 8 de setembro no Auditório Milton Santos, no Instituto de Geociências, e contou com a participação de alunos de diversos campos da UF. O evento, o Encontro de Bolsistas de Extensão da UF, ele é anual. Ele realizou hoje com um contingente muito grande de participantes das diversas unidades fora da sede, onde cada um está tendo hoje a oportunidade de discutir a questão da internacionalização da extensão. Esse evento é bastante importante, não apenas para os alunos, mas para a ProEx também, que é um modo de nós interagirmos mais com os nossos bolsistas. Eu acho massa, sim, porque meio que agrega outras culturas e outra forma de outras pessoas que chegam para cá e mesmo as pessoas que saem, né? O tema escolhido deste ano foi a internacionalização da extensão. Você sabia que a UF vai mandar seus alunos para participar de projetos no exterior? Pois é, o encontro mostrou que a universidade pensa além das suas fronteiras. E este evento tem como tema a internacionalização da extensão. E com isso estamos prontos a iniciarmos o processo ponto alto, que é o envio de nossos alunos para atividade de extensão no exterior. O público presente pôde participar de diversas atividades culturais, sorteio de brindes e um grande lanche de confraternização. Além disso, teve uma roda de conversa com diversos professores da UF. Teve até convidado estrangeiro, da Universidade de Bolonha, o professor Árdigo Martino. Nós temos aprendido com a experiência brasileira que o poder transformativo da formação na extensão é muito maior que só a parte teórica em sala de aula. O evento desse ano, um tema está muito bacana, internacionalização da extensão. E o ano que vem vai ter esse edital muito proveitoso para a gente, que vai permitir nós ir para outra universidade. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje trazendo a doutora Lúcia Cerqueira Gomes, que faz parte da equipe do Hospital Antônio Pedro, né, no ambulatório. Ela abrange, ela lida, né, na área de cuidados paliativos no ambulatório do Hospital Antônio Pedro. Então, doutora Lúcia, seja muito bem-vinda, é um prazer muito grande tê-la conosco. Muito obrigada pelo convite. Nós estamos imensamente gratos pela sua presença e pelo esclarecimento que eu já posso dizer para o nosso telespectador de antemão, que você vai nos trazer, que eu acho que vai auxiliar provavelmente a muitas pessoas que precisam desse tipo de abordagem e de tratamento. Com certeza. Então, acho que num primeiro momento a gente poderia, né, esclarecer para o nosso telespectador o que seria,
não é, essa especialidade, né, a de cuidados paliativos com o paciente oncológico? Esse nome talvez seja um pouco ingrato e muitas vezes mal interpretado, né? Cuidado paliativo, não muito bem entendido. Mas o que ele se destina? Uma especialidade já existente fora do Brasil há muitos e muitos anos, né? Praticada muito bem fora, né? Aqui no Brasil ainda recente, vamos dizer assim, tentando se organizar. E ela se destina a atender os pacientes que têm doença oncológica, mais especificamente em estágio avançado de doença, onde as possibilidades, né, de cura e de reversão já não são mais possíveis. Elas acontecem de uma maneira, né, integral, tecnicamente falando, através do trabalho de uma equipe multiprofissional, né, exatamente para trabalhar a integralidade do paciente e família, né, as suas necessidades, no controle de sintomas e a sua organização em todos os desejos e questionamentos e possibilidades desse paciente, né, e dentro dos seus interesses. Né? Então, trabalha-se dentro de uma lógica bastante ampla dentro disso. Né? E então eu gostaria de saber, vamos aí saber então os estágios, quer dizer, como se daria essa terapêutica, né, esse colocar aí esse serviço, essa especialidade, né, a partir do momento que é necessário para esse enfermo, para esse doente, esse tipo de atendimento. Na verdade, quer dizer, o que é feito num primeiro momento? Provavelmente a análise aí do grau de... A doença oncológica, ela está muito bem já determinada em relação ao cuidado paliativo, né? A doença, outras doenças clínicas, quer seja geriátrica, cardiológica, pulmonar, ainda tem-se dúvida, exatamente porque ela não tem marcador tão definido de algumas patologias, né? E a doença oncológica temos os marcadores, as imagens, a progressão de doença, às vezes apesar dos tratamentos específicos. Então, geralmente, o cuidado paliativo, ele participa em conjunto com, né, o cuidado oncológico, ele trabalha junto. Muitos pacientes, até em vigência de quimioterapia, durante um tratamento, né, oncológico paliativo, ele já permeia o cuidado paliativo junto. Porque a gente sabe que esse paciente, ele vai, com o progredir, ele vai diminuir a possibilidade, né, oncológica específica, e esse nível de cuidado paliativo ele vai aumentando. Então, muitas vezes a gente está começando muito mais precoce, né, de acordo com exatamente o paciente que chega, a demanda que ele traz, né, do paciente, família, cuidador, né, cuidando de todos, né, em relação aos sintomas do paciente, feridas que ele apresente, necessidades, né, a todo momento, do começo do tratamento até o fim com o paciente, e a posteriori também com a família. Ele não termina, né, com o paciente, ele continua com a família. Eu questiono muito essa questão, inclusive, da importância dos familiares nesses momentos, né, em que o paciente está crônico, não tem volta, né, e é preciso dar a ele uma certa qualidade de vida, já que ele passa por intervenções extremamente sofridas, né? Porque nesse campo a gente percebe que as intervenções são bastante sofridas. São sofridas ou sentidas ou são vividas, né? São todas as são apreensões. Dolorosas. São dolorosas, às vezes no sentido físico, às vezes... No sentido psíquico. Em tantos outros, né? Mas é exatamente... O paciente... Ninguém vive sozinho, né? Você vive na sua família, na sua sociedade, ou na família que você está inserido, ou na sua mesma, né? E muitas vezes a sua causa de viver... É aquilo. Eu tenho uma visão um pouco, de certa forma, pessimista, por exemplo, com as unidades de terapia intensiva. Eu, às vezes, sou um pouco pessimista no sentido de que, às vezes, o que é para aquela pessoa, o motivo dela estar vivendo, né, ou dela estar viva ainda de alguma forma, né, quer dizer, de repente aquele motivo é afastado dela, como nas unidades de terapia intensiva, que muitas vezes você afasta tanto o enfermo da família, o doente da família, que ele perde a razão de viver. Quer dizer, psicologicamente falando,
A vida já acabou ali para ele. A gente disse que tudo tem o seu lugar. Da mesma maneira que hoje eu faço cuidado paliativo e você está me oncológico. trazendo uma proposta completamente diferente. Você está me trazendo uma proposta otimista, uma proposta onde esse enfermo vai ser olhado de tal forma e vai ter cuidados, embora você diga, não, mas o tratamento específico aí, ele transcende, assim, aos cuidados. Muito, muito. Sim. Né? Porque ele vai ser dirigido, né? E tem justamente a questão objetiva de intervenções, Sim. né, ao longo desse percurso, que vão dar a ele realmente, e à família, né, esse apoio, esse aparato, esse conjunto de terapêuticas que vão dar esse suporte. Deixa eu te falar uma coisa que talvez eu te surpreenda um pouco, mas uma coisa importante para ser também falada. Sim, né? Com certeza. A terapia intensiva tem o seu lugar. Até mesmo, às vezes, no cuidado paliativo oncológico. Você diz assim, mas por quê? Eu não digo afastamento da família. Cada dia mais hoje, a presença da família é importante, está sendo valorizada também, né, com a permanência dentro da unidade de terapia intensiva. Claro que não é generalizada, mas cada vez vê-se mais isso. Não, o que eu questiono dentro das unidades de terapia intensiva, o que eu questiono é a equipe multidisciplinar que tem que estar lá dentro. Sim. E na maioria das unidades de terapia intensiva, a equipe multidisciplinar não existe. Sim, né? E mesmo no cuidado paliativo, né, que a gente vê a grande importância da gente trabalhar numa equipe, até porque o paciente, ele não tem uma demanda específica para um médico, ele não é um pedacinho de cada um. Exatamente. Ele é um todo, ele tem que ser visto como um todo de uma maneira integral, né? Só que muitas vezes a gente não consegue, até mesmo dentro, né, do nosso município ou dentro, né, de tão poucos centros que existem no nosso Brasil, tão gigante, né, todo esse cuidado paliativo oncológico, a integralidade do cuidado, a possibilidade de escolha do paciente, se ele quer permanecer em casa, mas com certeza se ele quer permanecer em casa, ele quer ser bem cuidado, quer ser bem tratado, quer receber tudo, né? Mas infelizmente, muitas vezes isso não é possível, porque exatamente... Em decorrência dos quadros que ele poderá fazer ou dos que às quadros, vezes em casa ou não também se consegue. Ou também, às vezes isso... Né? E aí a necessidade, às vezes, da busca da internação, né? Às vezes por sobrecarga da família, ou alguns sintomas que sejam de difícil manutenção do paciente em domicílio, né? Ou muitas vezes também porque os municípios ou porque os centros não oferecem o atendimento em domicílio. E aí fica muito fragmentado esse cuidado, né? A família não tem como prestar esse cuidado na integralidade, né? Então, tem toda uma teoria, tem todo um planejamento, tem toda uma tentativa de organização, mas ainda fragmentado em muitos centros e muitos municípios, né? No Brasil, poucos centros organizados com isso tudo, como a gente conversou há pouco, né? Poucos centros que oferecem internação, emergência, né? Mesmo procedimentos cirúrgicos e atendimento domiciliar. A gente teria como citar alguns, né? Eu acho que Barretos. Tem aqui no INCA. Né? O INCA, no Rio de Janeiro. Eu trabalhei muito tempo lá e agradeço muito a minha formação também por ter ficado lá. Que é uma experiência maravilhosa, grande, né? Sim, a integralidade como um todo, né? E aqui a gente tenta. E a própria valorização da equipe multidisciplinar, que ainda é muito pouco valorizada, né? Mas cada vez mais a residência multiprofissional, os profissionais estão entendendo que eles têm que ser... Que isso é necessário. Que eles têm o lugar deles, Exatamente, né? Eles estão se posicionando e cada vez mais isso está indo à frente. Podendo ceder um pouco mais de espaço para o outro profissional que está dentro da área da saúde e que pode ser, a todo momento, um grande cooperador para o paciente. Né? Exatamente. Que não é um cooperador. Que não é uma coisa, é um sujeito. Né? Ele não é a doença dele, mas ele... é o centro. Exatamente. Na verdade, o serviço tem que rodar. Ele é uma pessoa, portanto, é uma unidade. Dele, sim. Né? Ele não pode ser cindido, virar um fígado, um rim. Não. Porque fica complicado. E o que a gente vê ainda, de uma forma geral, nas unidades de terapia intensiva, é essa terapêutica ser direcionada objetivamente para o órgão que está doente, para o sistema que está precário. E esquece que ali tem um sujeito.
Sim. que tem nome, que tem uma família, que é um cidadão. Tem uma história de vida. Que tem uma história de vida, que chora, que fica triste, né, Bené? Boa tarde, doutora que tem Lúcia. medo. Boa tarde, Bené. Você não concorda com a gente? Estávamos agora há pouco, estou vindo do Hospital do Fundão, porque hoje tivemos uma audiência pública para discutir essa questão da saúde, e dentre as questões levantadas, é o fechamento de 250 leitos, que é uma coisa catastrófica, e onde o paciente oncológico é colocado, assim, principalmente o paciente do cuidados paliativos, como é paliativo, dá uma ideia de que ele já é colocado de lado. Sim. Ao contrário, pois é, ao contrário. Mas a minha convivência com a doutora Lúcia Cerqueira Gomes, ela fala da vida e da morte como uma coisa bastante natural, mas, ao mesmo tempo, ela cuida da vida com muito amor e cuida do paciente do cuidados paliativos com um amor redobrado. É isso. Então, isso eu aprendi na nossa longa convivência, né, doutora Lúcia? Assim, quando eu entrei para a entrevista, achei ótimo. Então, olha, achei nós ótimo eu ter estamos chegado hoje. atrasada, tá? Eu vou ter que fazer uma propaganda aqui Sim, no ar, senhora. forçada. Sim, vamos mas envolver. eu acho que nós estamos, então, na nossa entrevista de hoje, falando a respeito do livro que eu estou lançando no dia 7 de outubro, na sala Carlos Couto, a partir das 19 horas, onde vocês vão ver nesse pequeno livro uma proposta de justamente refletir sobre a importância das equipes multidisciplinares dentro das unidades de terapia intensiva. Então, sem querer, né, a gente está aí, coincidentemente, num momento em que as minhas reflexões propostas no livro, elas estão falando e estão cabendo dentro do seu trabalho, mas assim, feito uma luva, encaixando feito uma luva. E eu fico muito feliz, mas muito feliz de saber que esse trabalho já está sendo realizado aqui em Niterói, né, dessa forma, vamos dizer assim, tão acessível à população. Quer dizer, será que está tão acessível assim à população? É uma pergunta que eu te faço. Na verdade, todos os pacientes, né, oncológicos que são da área, né, definida, né, como de responsabilidade do UNACOM, né, que é o Serviço de Oncologia e Hematologia, né, do Antônio Pedro, seria Niterói, São Gonçalo, uma parte de Itaboraí, eles são direcionados, né, são regulados, assim como todos os municípios agora passam por uma regulação, esses pacientes. Ele tem o seu diagnóstico de doença oncológica, ele é regulado e ele tem a sua consulta automaticamente marcada, né, para o oncologista, que é quem vai definir, quem tem que inicialmente avaliar esse paciente em relação à terapia específica, né? E a partir daí ele é acompanhado pelo grupo, né? Então, pela quem equipe. é que direciona ele para a equipe de vocês no Hospital Antônio Pedro? É o médico assistente? Os médicos de família, os PSFs, né, os postos de saúde, qualquer Mas desses tem que pacientes. passar pela agência reguladora? Ele Pela passa Central de Regulação, Central de Amaral Regulação. Peixoto. Sim, mas não é um caminho muito demorado. Não. É muito interessante como o paciente Sei. oncológico ele está sendo bem assistido. Sim. Inclusive uma portaria do Ministério da Saúde de semana passada determina que o paciente oncológico ele tem até 60 dias no Não máximo pode esperar. para chegar até o oncologista. E já foi publicada essa portaria. Então eu acho que beleza. isso dá também. Sim, ele não espera e ele passa. Ele é regulado e a consulta já sai marcada. Ele não fica esperando, já é marcada e ele é rapidamente atendido pelos oncologistas. E aqui no Hospital Antônio Pedro, quer dizer, como é que seria essa questão dessa proporção das pessoas que chegam para vocês? Até que proporção vocês conseguiriam tratar? Quer dizer, Deixa eu um lhe número falar. de pessoas aí? Eu não consigo até te falar especificamente sobre esse número, exatamente porque eu atendo cuidado paliativo oncológico. Sei. Então, eu atendo uma fração desses pacientes, eu não atendo um todo. O doente oncológico tem alguns que tratam e curam, tem alguns que ficam dentro do hospital em especialidades cirúrgicas por procedimentos ou radioterapia, e tem uma parte desses que vão para a gente no cuidado paliativo oncológico. Nem todo paciente oncológico necessariamente precisa do cuidado paliativo. Alguns sim,
alguns não, né? Então, a gente, na verdade, o cuidado paliativo, que funciona dentro desse serviço, ele atende uma parte desses pacientes. Sei. Mas Então, que eu posso diga, abrir Bené. um parêntese aqui, os pacientes da oncologia como um todo, não necessariamente do cuidados paliativos, quando nós da radiologia recebemos um pedido de qualquer exame, aliás, todo o hospital, quando vê aquela palavrinha mágica que vem escrita em cima, quimioterapia ou oncologia ou cuidados paliativos, esse paciente ele é Tem uma imediatamente selecionado para resolver, Encaminhado. sim, imediatamente. A gente considera que é um paciente que não dá para esperar. Mesmo, às vezes, a gente nem tem vaga na radiologia e a gente se vira e encaixa o ele é uma o paciente. prioridade. Não Ele que é os uma outros- prioridade. Não que os outros não sejam, Claro, né? Mas claro. algumas doenças estão em plena progressão. Com certeza. E existe o tempo certo de tratamento, né? O tempo certo entre a quimioterapia, entre a radioterapia, entre a Claro. cirurgia e a condução de um outro tratamento específico, né? Mais oncológico, que aí é um tratamento oncológico específico. Então, algumas coisas não podem ser perdidas o tempo, que é tão importante, como a Bené está falando, dessas leis que tentam mais ainda afirmar essa necessidade. Minimizar sim, sim. a Sim. dor desse paciente. Sim. Doutora Lúcia, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Ai. Eu sempre tive curiosidade de saber isso. Apesar de trabalhar com a equipe desde a época que a Clínica da Dor não existia, que o professor Peter criou a Clínica da Dor e logo em seguida se desdobrou e acabou virando cuidados paliativos, etc., né? Como são escolhidos os profissionais que trabalham na unidade com esses pacientes de oncologia e cuidados paliativos? Deixa eu falar, na verdade, acaba que o profissional que trabalha em cuidado paliativo oncológico, eu não vou dizer que ele seja escolhido, acaba que ele se escolhe, né? Não tem como você chegar e definir, né? E adianta como a pessoa definir, como ele escolher uma especialidade. Como tem tantas especialidades, né? Quer seja, eu tenho minha formação em clínica médica no Fundão, daí conheci a Bené de lá há muitos anos, né? Mas as outras especialidades, elas permeiam até pela capacidade da pessoa em trabalhar aquilo. Quer seja terapia intensiva, quer seja terapia, a dermatologia, oftalmologia, a neurocirurgia, a oncologia e o cuidado paliativo oncológico. Ela vai de acordo com a capacidade do profissional e do interesse dele em trabalhar com aquilo. Eu acho que a gente pode dizer que passa pelo vocacionado, né, gente? É verdade, mas é porque quando eu adentro a oncologia no geral, tanto a quimioterapia como os consultórios, porque a Lúcia sabe que Bené vai entrando mesmo, né? E vai procurando as pessoas, não tem jeito. A gente sente uma sensibilidade quando o paciente entra. É impressionante, todo mundo quer atender, todo mundo quer saber, todo mundo se importa. Mas é o amor à arte, não é, doutora Lúcia? Por isso que eu te perguntei se essa equipe... E a sua resposta foi perfeita. É vocação mesmo. Tem que ter amor para cuidar, para se doar Todas as tanto. especialidades, com né? Tem que ter, certeza. até para você fazer ela de uma maneira integral, técnica, com muita técnica, com muito Mas tem que treinamento, transcender a com técnica, muito... né? Sim. Não tem? Tem. Porque se não transcender a técnica, pouquinho a técnica tem é que, né? pouco. É. pouco. Entendi, Tem que mas ter um pouco nós mais. temos uns Tem pacientes que ter que mais. são mais sensíveis. E às vezes o diabo não é tão feio e ele transforma o diabo, ele sataniza, ele faz da vida até do porque médico um inferno. agora eu posso entrar para falar, porque é a minha praia. Olha, agora eu posso entrar para falar com toda tranquilidade, que é a minha praia. O imaginário, ele sempre pinta o quadro, né, com as fantasias, com os fantasmas, isso aí, todos nós. Entendi, o diabo Né? é mais feio pra ele. Frente à finitude do ser humano, todos nós pintamos o quadro. Frente ao enfrentamento de coisas muito graves, a pessoa... Exatamente. A senhora sabe. De vez em Né? quando eu telefono de O que estou imaginário morrendo. da gente, o imaginário da gente dá pano para manga aí nessa questão. Dá. É verdade. Né? Daí mesmo é tratar a pessoa como um todo, não só a dor física, até porque não existe só a dor física. Olha a importância do papel do psicólogo na equipe multidisciplinar. Com certeza. Com certeza. Não Ai, é? se eu não tivesse um lado do meu lado. Pois é, Com não certeza. é? Até para a gente trocar ideias, para a gente, né? E para dar conta de ver que, como a doutora Lúcia está falando, né? O paciente é um indivíduo, ele é uma pessoa,
Ele não é um órgão, não é um sistema ou conjunto de sistemas orgânicos. Não é isso. Ele é mais que isso. Ele é mais que a soma de suas partes, como diz a Gestalt, né? E é preciso que isso seja acolhido pela equipe. É verdade, Né? Porque Sim. é aí que a gente vai poder dar a ele esses cuidados paliativos. Com certeza. E depois de um dia de trabalho, doutora Lúcia, como é que o médico oncologista que passou o dia vendo tanto sofrimento, olha, é complicado. Pois é, mas como olha é que só, fica? se ela viu tanto sofrimento, mas se ela, ao final desse dia, contribuiu para a diminuição, de certa forma, da carga desse sofrimento, ela vai se sentir provavelmente muito bem com ela mesma. Então ela respondeu... Respondi? Respondeu. Na medida em que você é capacitado tecnicamente, né? Eu não sou a oncologista, mas o cuidado paliativo oncológico, na medida em que eu sou capacitada, que eu consigo abordar, que eu consigo reduzir a dor de cada um, né? Exatamente, eu faço da melhor forma possível e tento garantir o sucesso daquilo e a melhora deles, né? E mesmo diante de uma melhora, também o preparo para algumas situações. Então, é você antecipar algumas complicações, ver, né? Saber a evolução natural de algumas neoplasias, como o paciente está, de antecipar, né, algumas complicações previsíveis e já tratar preventivamente, tratar de maneira efetiva cada sintoma, abordar, é isso, é o saber como fazer e fazer da maneira bem feita, né? Não dá para sentir tão pesado assim no final do dia, só o cansaço normal do trabalho. Eu acho que o cansaço normal do trabalho, sim. Agora, acho que até o final do dia, uma certa alegria de ter contribuído. Tranquilidade. Não talvez é? o que De alguma forma o seu trabalho bem feito, ou tentou fazer da melhor maneira. Cumpriu o seu né? papel. Possivelmente. Né? Eu acho que isso é Com muito... certeza. Eu preciso perguntar para os rapazes, vocês conseguiam imaginar que uma pessoa que trata um paciente oncológico, um familiar com câncer, ou alguém com tanta dor, consiga passar essa calma de doutora Lúcia Cerqueira, ou vocês achavam, ou vocês nem tinham ideia de que o oncologista se comportava dessa forma? Bacana. Muito bacana. É porque os rapazes estão tão sérios lá do outro lado, sabe? Eu nem olhei, estou com medo. Pois é, porque o falar da morte parece ser uma coisa muito complicada, né? E quem trabalha no hospital não tem jeito. Volta e meia a gente passa por eles, né? A gente, na formação médica, né, ninguém ensinou. A gente, na faculdade, né, eu aprendi como tratar de várias doenças, né, muitas muito bem pelos meus adoráveis, né, professores, mas ninguém ensina, né, a cuidar de quem está morrendo. Poucos ensinam isso ou não ensinam, porque é uma coisa que talvez é porque não deu certo, né, ou insucesso, mas, na verdade, pouquíssimas doenças, né, o médico cura, o médico cuida, né? A maior parte a gente consegue controlar e a gente aprende a conviver. E assim como a doença oncológica. E olha só, doutora Lúcia, e a gente aprende com quem está doente e com quem está morrendo, não é? Também, e aprende você vai vivendo, observando, exatamente, né? Você aprende com a própria pessoa que está ali doente, sofrendo, sentindo a dor. E vive, você diz, e você pensa exatamente quais são as suas escolhas, né? A negação, ou o sofrimento, ou a busca de alguma forma. E é o que a gente fala, mas o cuidado paliativo, a finitude está por esperar, está por acontecer. Qualquer pessoa que fica sem dor, sem se sentir mal, sem a falta de ar, sem alguns outros sintomas, ela vive melhor. E vivendo melhor, ela vive mais. E ela vive mais exatamente da forma que ela quer, ou da forma que é possível. Alguns momentos realmente são muito delicados. Mas quando você tem condição de fazer isso e preparar esse paciente, essa família, para como também ele fazer as escolhas de como ele quer ser cuidado, com quem ele quer ficar, da família estar preparado, é possível isso acontecer. De uma maneira, eu não vou dizer sem tristeza e sem nada, mas de uma maneira mais serena.
dentro, né, de todas as expectativas individuais de cada família. É menos sofrível. Como cada um quer partir tem que ser respeitado. Não, menos sofrível. Eu acabei de passar por isso. É muito menos sofrível. É verdade. Não tem que ser respeitado isso? Sim. É verdade. Assim como as pessoas dizem, olha, eu quero ser cremado, não quero ser cremado. Hoje em dia é o que a gente fala, né? Existe a possibilidade, né, da pessoa fazer as suas, acabei de esquecer o nome. Suas opções. As suas opções. Ela pode escolher. Como é que eu quero partir desse mundo? E ela pode escolher por não ir para um CTI, com não ser reanimado, por não ser colocado terapias substitutivas, né? E existe a autonomia, né, o que a gente chama hoje em dia, lembrei o nome, de diretriz avançada, né? Isso já é um fato, né? E já foi determinado, né, pelo CFM, e isso já existe. Poucas pessoas talvez façam isso, mas a pessoa tem o direito de fazer a sua escolha, né? Diante de algumas doenças crônicas ou degenerativas, né? De fazer o que eu quero. E não só a própria pessoa, mas a família, o responsável da família. Ele pode, à medida que o paciente perde a lucidez e a sua capacidade. Exatamente. Mas o mais importante, talvez o mais difícil, seja o profissional poder conversar com esses pacientes no momento em que eles têm lucidez e autonomia e que eles possam fazer as suas escolhas de vida, né? E viver da melhor forma como cada um escolhe. Entendi. Né? Eu chamo isso de uma reafirmação de um processo natural da vida e da morte. Com certeza. Tecnicamente a gente chama de diretriz avançada. Entendi, claro, diretrizes avançadas. Mas eu Pois posso dizer que as mas diretrizes a maioria avançadas dos nossos funcionam hospitais bem. ainda está muito aquém. Não, mas melhoramos dessa muito. visão, Nós melhoramos muito. Na medida em que as equipes são multidisciplinares e você às vezes Peraí, um é Bené, mais mas você não tem. sensível, outro menos sensível. Você Vamos escolhe com o mais calma, não, mas sensível. você não tem equipe multidisciplinar na maioria dos hospitais. Olha, aqui em Niterói, onde é que você tem equipe Mas multidisciplinar? No Hospital Antônio Pedro? E aí? É porque nós estamos falando de hospitais escolas. Nos hospitais escolas tem que haver a essa No Rio de Janeiro, onde é multidisciplinaridade. que você tem equipe multidisciplinar? Nós temos no INCA, no Fundão, no Gafré, no Antônio Pedro, na UERJ, no Hospital Pedro Ernesto. Temos alguns lugares. Alguns, você conta nos dedos. Né? Temos alguns lugares. É preciso que as nossas autoridades aí na área da saúde, que os nossos secretários de saúde, que o Ministério de Saúde realmente tenha vontade política para implantar isso nos hospitais de uma maneira para valer. Estamos num período de eleição, hora de reivindicação. Então, população, vamos reivindicar que mais hospitais possuam essas equipes para que os nossos enfermos, que as pessoas que a gente ama tanto, não sofram. O que a gente percebe muitas vezes numa unidade de terapia intensiva, que aquilo, em vez de ser um tratamento para melhoria, vira uma tortura, vira um campo de concentração. Vamos ser franco? Vamos. Então, eu já vi muita gente dentro de unidades de terapia intensiva sofrer como se estivesse num campo de concentração. E é quanto a isso que eu me debato. E é disso que o meu livro fala. Então, eu estou aqui falando, mas eu estou dando a minha cara para bater. Eu assumo direitinho o que eu falo e o que está faltando nesse país, o que é necessário fazer. E parabenizo esse trabalho, olha, eu também, parabenizo. o tempo todo. Parabéns, que Deus te dê mais carinho, mais luz. Olha, que vocês sejam cada vez mais abençoados. Verdade. Né? E que se consiga progredir no nosso município e no Brasil inteiro, né? Na integralidade de tudo. Estamos chegando no nosso finalzinho. Queremos a sua mensagem para o nosso telespectador. Pelo menos o contato. Ai, meu Deus. Agora me perdi. Não. Na verdade... Não tem essa coisa de se perder, não. Está é mais encontrado do que nunca. É o que a gente fala, né? Não fugir, não permitir que seja ajudado por alguém, né? Procurar serviços, buscar atendimento, buscar ser atendido por profissionais capacitados, né? Não buscar outras coisas ou na periferia outras formas. Buscar profissionais capacitados, formados, tecnicamente capazes de auxiliar, né? É difícil muitas vezes? O sistema não ajuda, mas também
outros caminhos estão sendo construídos em vários municípios e mesmo aqui em São Gonçalo, né, outras coisas estão surgindo bastante interessantes para poder fortalecer isso. Né? Doutora Lúcia, obrigadíssimo pela sua presença. Obrigada Esperamos pelo convite. contar com você outras vezes. Com certeza. Tá? Obrigada pelo convite. Beijo, pessoal. Até a próxima semana. Lucinha, beijo. Beijo. Ó, meu beijo. Até o próximo programa.